Bom dia, amigos do Senalba, quase meio-dia. Estamos aqui hoje com a live com um profissional, Clênio Lopes, psicólogo e palestrante. E a temática de hoje é saúde mental e ambiente de trabalho. Uma temática muito significativa nesse momento e que passa aí a nossa cidade, nosso estado, nosso país e, por que não dizer, o mundo também. Seja muito bem-vindo, Clênio. O que tem a nos dizer aí dessa temática tão significativa, né, nesse tempos aí de pandemia, da saúde dos trabalhadores? Oi, bom dia, Clayton. Agradeço o convite, né, e a oportunidade de mais uma vez a gente poder refletir sobre a questão da saúde mental. A gente sabe que o ambiente de trabalho, como é um ambiente de convivência, né, geralmente gera alguns conflitos, gera algum sofrimento no ser humano. Então, o objetivo é que a gente possa refletir como lidar melhor, né, com essas dificuldades do dia a dia, para que a gente possa realmente ter um trabalho, fazer o seu melhor, né, e poder construir enfim, as suas dimensões do dia a dia sem esse sofrimento e sem essa angústia, né, que faz parte das relações humanas. Claro. Provavelmente, né, Clênio, tinha já uma demanda significativa da saúde dos trabalhadores antes da pandemia. Se acredita que agravou muito, porque a pressão do empresariado de alguns já era latente. E agora, com o efeito econômico, o trabalhador ele tem uma pressão dupla, né? Porque o trabalhador, a empresa cobra dele resultado e talvez dizendo que não vai pagar o salário, e ele tem a família dele, né? Que ele tem toda a pressão devido às suas contas e à sua subsistência, né? Então, deve ter aumentado, né? Essa demanda e os problemas. Sim, de fato, a gente vê que desde quando iniciou, né, essa pandemia, teve uma repercussão na vida de todos nós, né? Ninguém passa ileso dessa situação. Então, cada um vai lidando, vai buscando recursos para amenizar o sofrimento que gera, não só no trabalho, né, mas em todas as relações. Eu percebo que sim, tem essa busca, né, e esse desejo, mesmo, primeiro, entendendo, assim, quando se fala da saúde mental no ambiente de trabalho, é pensar, um momento de convivência, né, nós convivemos de, de 6 a 10 horas no ambiente de trabalho. Então, aí é uma rotina todos os dias. E se a gente não consegue, nesse ambiente, manter minimamente uma comunicação saudável, não consegue estabelecer vínculos saudáveis naquele ambiente, isso gera um sofrimento. Por isso a importância do empregador, da instituição, olhar para essa questão mental também. Porque a gente sabe que nós vivemos uma lógica de produção, muitas vezes, né? Tem que trabalhar, produzir, receber, ganhar o seu, né, salário e tudo mais. Porém, essa lógica, ela acaba deixando a pessoa estressada, angustiada, porque não tem um espaço de diálogo, né? Porque tudo bem, a gente tem que produzir, tem que seguir lá um script do nosso trabalho. Mas se aquilo está te gerando um sofrimento, né, tu não vai produzir da mesma forma. Então, quando o empregador, né, consegue perceber que está gerando um sofrimento naquele funcionário por essas relações, precisa buscar mecanismos de dar ferramentas para que ele lide melhor. Porque provavelmente, se tu vai para o trabalho e tu está bem, tu vai produzir melhor, né? Tu vai ter prazer de estar lá. Agora, se é para estar por obrigação, só para ter receber aquele valor que é necessário, né? A gente vive num mundo de exigências e cobranças, então alguns tiveram redução de carga horária, alguns tiveram suspensão. Então, cada um, dentro da sua realidade, dentro da sua instituição, é pensar como acolher, né, esse funcionário, esse colaborador, né, que precisa desse olhar humano, porque independente do que está produzindo, da instituição que trabalha, somos todos seres humanos. Aí a gente trabalha, né, com o terceiro setor, por exemplo, que são um trabalho de fortalecimento de vínculos. Mas como é que está esse vínculo entre a equipe diretiva, a equipe de trabalho, né? Não são só os usuários ou os assistidos que têm que fortalecer os vínculos, e sim toda a equipe. E sempre vai haver divergências, né? Enquanto a gente lida com o ser humano,
nós teremos divergências, isso é natural. Mas a grande questão é poder ouvir o outro, porque a gente tem um pensamento, muitas vezes, eu digo a gente enquanto ser humano, né? Que se eu tenho uma ideia diferente da tua, isso é uma briga, uma discussão. Não, nós somos seres diferentes, pensamos diferentes. Vamos tentar equilibrar, entrar num consenso, né? Ou sugerir coisas, possibilidades. Não quer dizer que sugerir vai ser acatado, mas quando o funcionário tem esse espaço de diálogo com essa gestão, né, ele vai conseguir, bom, eu dei a minha opinião, se vai ser acatado ou não, pelo menos não fica aquela coisa aguardando, porque aí começa aquelas intrigas, começa aquelas coisas, não posso me expressar no trabalho, não consigo dizer como eu me sinto, porque é, né, muito comum, quando tu chega lá na tua empresa e diz, olha, eu tô passando por um momento triste, eu tô me sentindo confortável, eles não vão entender isso como, né, vão dizer, tem que trabalhar para produzir. Mas se a instituição acolhe isso, né, vai ajudar com que ele se sinta melhor no trabalho, com que ele consiga produzir melhor, ter prazer de estar lá e não ter angústia. Porque nós sabemos que hoje, atualmente, o índice de pessoas em afastamento do trabalho é devido à questão da falta da saúde mental, né, dessa falta da manutenção de investir no seu colaborador, no funcionário. E esse investimento também é ter momentos de rodas de conversa, é perceber se o funcionário está tendo atraso, está tendo algum problema, é buscar entender isso, né? Claro, às vezes uma instituição tem um monte de funcionários, mas são esses pequenos grupos de diálogos, de conversa, que possibilita que conheça, porque um depende do outro, né? A gente depende é uma dependência mútua, né? O empregador precisa daquela mão de obra, né? O sujeito precisa trabalhar e assim, se a gente entende como uma troca, nós estamos colaborando um com o outro, independente da sua função na instituição. No caso, aquela escuta, né, Clênio, que tu sugere, a escuta. A gente percebe que o serviço de convivência tem uma carga horária pequena, mas tem geralmente para os usuários, né, mas acaba não tendo uma carga horária para os trabalhadores que cuidam dos seus, das crianças, dos idosos, né, enfim, na área da assistência, a gente vê que o psicólogo ele atende mais as famílias, né, os usuários que frequentam o espaço e acaba não tendo carga horária para o cuidador, né, para essa pessoa, para a cozinheira, para o pessoal de limpeza. Como perceber que aquela equipe ou aquele trabalhador está com alguma dificuldade assim já no trabalho, algum desânimo, algum problema mental, de saúde mental? Exatamente, dar esse espaço de fala, né, para o sujeito. Porque todos nós, né, em algum momento da vida, não estamos bem. Mas como cada um vai lidar com isso é que vai fazer a diferença. Então, dentro de uma instituição, tem que estar atento a isso. Né? Se a pessoa está tendo faltas recorrentes, não tá conseguindo se expressar, porque a gente percebe quando a pessoa não está no seu estado normal, digamos assim. Quando está com uma alteração, quando está mais raivoso, mais ansioso. E tudo bem que a pessoa esteja assim. Mas é buscar acolher esse sofrimento e dar ferramentas, né? Como eu disse antes, geralmente quando a gente vai num processo de seleção, tem uma avaliação, né, psicológica, muitas vezes para estabelecer um perfil para aquela vaga. Mas se a gente for pensar, né, numa lógica de que o sujeito, o ser humano, ele é capaz de desenvolver muitas habilidades. E quando tu coloca ele dentro de um quadro, né, de um perfil, é claro, tem que perceber as habilidades dele, o que ele gosta, o que ele pode fazer, tudo isso é coerente. Mas é poder também dar ferramentas para que a pessoa se aproprie, tenha mais conhecimento, e muitas vezes a gente vê isso, né? Essa instituição oferece um curso, né? Eu sempre falo assim, por exemplo, tu vê aqueles funcionários que estão sempre endividados, que estão sempre com problemas nessa questão, pedindo vale, ou seja, a empresa consegue ter um momento de fazer palestras sobre educação financeira, um exemplo. Porque a gente sabe que, né, ainda mais nesse momento de pandemia, que teve reduções e tudo mais, mas as contas continuam chegando, né, isso gera estresse, gera sofrimento. Mas se a empresa está atenta a isso e oferece, vamos fazer um grupo de orientação sobre como lidar com as finanças, né, educação financeira. Porque às vezes a gente não tem isso na escola, não tem isso em casa, mas aí a vida nos exige uma organização. E se a gente não tem isso, gera sofrimento, gera angústia, gera estresse, produz menos. E é justamente esse olhar que tem que ter, de acolher as demandas. E sim,
Quando a pessoa se sente à vontade para se expressar e pedir apoio, ela vai ter prazer de estar naquele ambiente de trabalho. Mas muitas vezes a gente vê discursos de pessoas que amavam estar no trabalho, mas devido a essa falta de comunicação, essa falta de muitas vezes valorizar o trabalho do outro, né? O funcionário pode fazer tudo certinho e não tem, ninguém diz nada, mas se ele comete algum erro, já vão lá apontar o dedo, né? Então a gente tem que reforçar o que ele tem de bom. Não tem um feedback positivo, né? Exatamente, é perceber que muitas vezes esse reconhecimento vai fazer com que ele busque ainda mais se melhorar. Mas se a gente só aponta o defeito, a pessoa se desanima, acha, bom, já que não faço nada certo, quem se importa, né? Tu só reforça o negativo, né? Quer dizer, a pessoa fez várias coisas legais que somaram, mas não é percebido, não é dado feedback, mas aí a primeiro deslize aquilo é pegado na ferida, como se diz. Então a pessoa vê que não, tudo que eu fiz ninguém reconhece, só o que eu faço de errado que é apontado. Então a pessoa não consegue ter um norte para ver se ela é produtiva naquele espaço ou se ela só faz coisa que não presta, né? Ou coisas negativas. E isso vai agravando o lado emocional e acaba dando esses problemas de saúde mental, de desânimo, né? De não vontade mais de trabalhar. Isso mesmo, são repercussões desse sofrimento, né, dessa angústia, que acontece no espaço de trabalho, que, como eu disse, você convive de 6 a 10 horas naquele espaço. Então, imagine, né, se a gente for pensar, tu acorda às 6 da manhã, fica até às 7 no trabalho, aí depois vai para casa, tu tem até meia-noite para conviver com a família, para fazer as tuas coisas, para estudar, para se aperfeiçoar. Então, aquele espaço que tu fica boa parte do teu dia, se não tá bem, isso vai ter uma repercussão na tua vida, na família, né? Então, aí chega em casa também estressado, daí cria discussão, briga, violência doméstica. Então, é uma repercussão que vai para a vida. A gente não perceber, né, que o colaborador, ele não é um sujeito único, né? Ele é um indivíduo que tem uma família, tem uma representação social, que tem vínculos que precisam estar bem também. E claro que muitas vezes a gente transfere os nossos problemas de casa para o trabalho para casa. Mas nós temos que aprender e elaborar junto com a equipe de trabalho formas de amenizar esses sofrimentos. Né? E é através da comunicação, é através de entender que a gente vive num modelo de gestão que muitas vezes é distorcido, né? Que vem por essa lógica de produção, de servilismo, né? Que nós comentamos uma outra vez, desse processo de que é uma herança da nossa história, né? Da história mesmo quando chegaram os escravos, daí vieram para cá, toda essa história, essa repercussão que vem até hoje, né? Da escravidão, ditadura, dessa dita democracia, e tudo isso repercute na vida do sujeito, porque todos nós somos seres sociais. Então a gente vive uma lógica de servilismo, né, onde tem que ter um mandar e outro obedecer. E a gente sabe, é importante que tem pessoas que têm um perfil de liderança, de, né, observar o que precisa ser feito, é importante, né, ter um líder, digamos assim. Mas o bom líder é aquele que consegue olhar o outro também como um ser humano, também como alguém que não está ali só para, né, só para obedecer e baixar a cabeça. A gente, um agente transformador também, né? Isso, porque, como eu dou um exemplo assim, por exemplo, no hospital, né, ainda mais agora nessa questão da pandemia, tem lá auxiliar de limpeza e o neurocirurgião, né, ambos são importantes naquele ambiente. Se o espaço não está limpo, não está bem higienizado, que riscos que tem? E o profissional lá, da neurocirurgião, vai ter que fazer sua cirurgia com excelência, mas ambos, né, tanto o auxiliar de limpeza quanto o neurocirurgião, trabalhando com excelência, vai dar tudo certo. Mas qual que é a remuneração desse trabalho? Ou seja, né, então, possivelmente, auxiliar de limpeza ou auxiliar de limpeza levou quanto tempo para chegar naquele trabalho, né, a condução, ônibus, né, então é uma questão assim, a gente não valoriza e não percebe que todos são importantes naquele ambiente. Aí se tu tem uma remuneração justa, né, tu vai querer se sentir bem fazendo o seu trabalho, independente se é uma mega cirurgia importante ou servir o café, não importa a sua função, mas ela é importante naquele ambiente. Né? Como o nosso ecossistema, todos os micro-organismos são fundamentais para o nosso universo, para o nosso meio ambiente. E o espaço de trabalho é isso. Todos são importantes ali.
Então, se um membro não está bem, isso vai repercutir no trabalho do outro, né? Por exemplo, a gente faz, desequilibra. Por exemplo, a gente faz relatório em conjunto. Então, o relatório não é de um profissional, é da equipe. Todos colaboram, todos estão ali para trabalhar juntos, para dar dicas, dar orientação. Tem opiniões divergentes, mas isso faz parte da condição humana. Mas quando você rompe, né, essa ideia de que, não, são micropoderes, né? A gente tem aquela frase que diz assim, eu não lembro agora de um ditado popular que fala que o poder ele corrompe, enfim, mas na verdade o poder revela. A gente vê essas pequenas instituições e grandes que qualquer micropoder que a pessoa assume, ela já se coloca num papel de, bom, né, tô acima de tudo e de todos. Não, tu continua sendo um ser humano, mas tu tem uma habilidade de enxergar as coisas de uma forma macro, mas tu depende daquelas pessoas que trabalham no micro. Ou seja, tem que valorizar cada passo positivo, né, elencar o que precisa ser melhorado, porque isso é necessário, né? Então, não é não fazer críticas, mas é saber como essas críticas vai chegar no ouvido do outro. Porque daí, senão, vai ter uma repercussão no trabalho, na vida pessoal, que não será saudável. Isso vai interferir lá no trabalho com os usuários do serviço de convivência, ou seja, na produção de uma empresa de produção. Então, independente de tudo isso, é perceber que sim, existe diretoria, existe líder, gerentes, mas eles também é uma troca, né? É poder ouvir o outro. Se você percebe que tem um funcionário lá que está atrasando, que não está bem, é poder chegar, conversar com ele, orientar. E o trabalho da psicologia não deve ser apenas aquele lá de... Porque às vezes tem psicólogos em instituições, mas que não desempenham o papel de psicólogo, ficam lá... faz aquela seleção básica, né, aquele perfil de escolher quem se enquadra naquele perfil, mas não tem uma manutenção no sentido de investir naquele sujeito, como eu disse, da orientação de educação financeira, rodas de conversa, encaminhamento, né, para grupos de apoio quando é necessário, para psicólogos clínicos. Então, tudo um olhar isso... mais abrangente, né, Clênio? Um olhar mais abrangente. Antes de tu continuar, eu só vou fazer aqui Vamos só agradecer a Camarizete Reis, a Rosmarie, a Joceline Branco, a Caone, que está assistindo, a Dona Júlia, a Marli Mandelli, diz parabéns, Clênio, a Luciele, a Grace Silva, a Natana, a Jaqueline de Melo Ferreira, a Lili Andrade, Jaqueline, minha tia, Walter de Lima, muito bom ouvir o Clênio Lopes. Então, são alguns dos comentários aí nesse início de bate-papo. Coisa boa, né? As pessoas são muito generosas, né? Então, eu agradeço. E toda essa oportunidade de diálogo é justamente mostrar que, atualmente, nós temos que nos adaptar, né, a essa realidade. Então, hoje tem essa virtualidade, a gente pode ter esse diálogo, mas é também aceitar e compreender que existem múltiplas diferenças, né? Então, nem todos têm acesso, né, às mídias sociais, às redes de comunicação. Então, a instituição, as empresas têm que também olhar e perceber isso, né, que existem demandas, né, como eu disse aquele exemplo do auxiliar de limpeza, ou auxiliar de limpeza que chega no hospital. Mas como é que é a vida desse sujeito, onde é que ele mora, como que é a realidade dele, porque nós vivemos realidades diferentes. Então, é importante observar isso, que nem todas as pessoas têm acesso a tudo. Então, se nós podemos ter uma casa, um espaço minimamente adequado, temos que ser gratos a isso, mas propiciar que outras pessoas acessem essas informações. Né? Seja no trabalho, seja no bairro, na comunidade que vive, porque, como eu disse, nós somos seres sociais, precisamos entender que se o outro não está bem, isso também repercute na minha vida. E eu falo isso no sentido de justamente perceber se um colega de trabalho não está bem, né? Se o gestor não consegue ter esse olhar acolhedor, alguém que está próximo pode incentivar e perceber, bom, às vezes a gente vê que são muitas funções dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, mas ter um tempinho para, né, sabe aquele cafezinho onde tu dialoga, conversa, troca ideias, aquilo também faz parte do trabalho. Aquilo não é estar fazendo hora ou querendo não trabalhar, não. A gente precisa disso, momentos de desopilar a mente, fazer algumas trocas, porque isso também faz parte do trabalho. Porque às vezes é nessas conversas esporádicas que a gente tem, é que surgem ideias, é que vêm demandas importantes, aí são contatos que a gente pode fazer. Então, tudo isso são pequenos detalhes do dia a dia
que às vezes passam de forma invisível, e o sofrimento no trabalho acaba sendo invisível, porque as pessoas não colocam um olhar nisso, ou dizem, não, não tá querendo trabalhar, tá querendo se impostar para ficar em casa, mas nenhuma pessoa, né, que está bem emocionalmente, que tá bem, vai querer fazer isso, né? Porque vai estar se auto-sabotando. As pessoas gostam de ter um trabalho, de se sentir produtivo, né? De ter convivência. Mas como isso, né? Como a instituição vai dar espaço para que isso aconteça, é que vai fazer o diferencial para amenizar esse sofrimento e para que a gente possa ter, né? Um trabalho saudável e tudo mais. É que nem tu está dizendo que, na realidade, o gestor tem que ter esse olhar, né, amplo, e a tua sugestão é que realmente esse horário do cafezinho, às vezes no início, né, ou no meio da tarde, que seja ele em que momento ocorra, que não é uma perca de tempo, né, Clênio? É esse olhar da escuta que tu está vendo, ele praticamente não tem custo, é zero. E tu escutando esse profissional, esse ser humano, pode ser que ajude a melhorar até o espaço e ele também desabafando, né? Vai poder não só desabafar no sentido, mas também criar oportunidades, como tu disse, de novas estratégias até para aquilo que vem sendo desenvolvido, né? Às vezes precisa afiar apontar novamente o lápis, né? Ou afiar o machado para poder cortar melhor, né? Isso, é fazer essa manutenção, né? Porque a gente vê hoje nos espaços de trabalho muita questão do assédio moral, né? Da questão de várias, né? Bom, você que trabalha num sindicato deve, né, escutar muito essa demanda de processos trabalhistas, o quanto isso gera estresse, gera angústia, gera mágoa, gera um sofrimento que cria uma repercussão na vida do sujeito. Muitas vezes as pessoas desenvolvem o estresse pós-traumático, por mais que tenha a oportunidade de voltar para o trabalho, não consegue. Mas não é porque não quer, porque está fazendo o corpo mole. É porque é um sofrimento único. E nós não... o corpo. É o corpo. E nós não habitamos a pele do outro para estar julgando aquele sofrimento. Mas o grande exercício, eu acho, nosso, né, em todo ser humano, independente da formação, de credo, religião e tudo mais, é julgar menos o outro e olhar mais para si. Ou seja, quando tu vai falar alguma coisa ou fazer alguma intervenção, é poder se colocar naquele papel, como que eu receberia isso? Só que é um exercício de empatia que a gente precisa colocar em prática, né? E não ficar só nesse discurso, nessa fala, porque às vezes a gente fala coisas muito lindas, né? E a gente lê coisas maravilhosas, compartilha mensagens inspiradoras, mas no nosso dia a dia continuamos reproduzindo uma mesma lógica de punição, de violência, de agressão, desse sistema, né? Tem que ficar no seu quadradinho, baixar a cabeça e produzir. Só que nós somos... E como intervir, Clênio? Porque às vezes a pessoa, o gestor ou essa equipe que está às vezes doente, as pessoas não percebem como tentar iniciar esse processo sem que, digamos assim, crie um trauma ainda maior do que já tem, né? Quais são os indícios ou os caminhos, assim, até para que o pessoal que está nos assistindo assim, eu acho que tem uma pessoa que está assim, como é que eu vou abordar, como é que eu vou iniciar para que a pessoa não se sinta, digamos, ofendida, né? Exatamente. Isso. É como eu disse antes, né? É através dessa observação. A gente sabe que sim, tem uma correria do dia a dia, tem diversos fatores que muitas vezes a gente não consegue expor como está se sentindo. Mas se tem, né, a oportunidade de ter um momento de fala, né? De olhar para esse sujeito, chamar para uma conversa individual, dizer, olha, o que está precisando, qual que é a sua necessidade? Porque muitas vezes os profissionais não têm as suas necessidades atendidas, e como eu disse antes, a gente vem de uma lógica de servilismo, né, de uma coisa de mandar e obedecer. Então, muitas vezes, o próprio funcionário, o colaborador, não consegue ter essa autonomia de expressar o que se sente, justamente porque tem medo de represálias, tem medo de perder emprego, tem medo de achar que está reclamando demais, tem medo de achar que está sendo resistente demais. Então, é ambos flexibilizar, né? Tanto o gestor, que muitas vezes tem uma posição mais autoritária, né? É perceber, bom, eu também preciso ouvir o outro para poder amenizar essas angústias. E senão a gente vai só manter essa coisa né, de assédios morais, de sofrimento, de depressão, de não perceber que muitas vezes o outro só precisa de um espaço de escuta.
e ser acolhido aquele sofrimento, porque a gente tem muitas demandas para dar conta, né? Seja no trabalho, seja em casa, mas é poder separar isso, é poder, bom, estou no trabalho, vou trabalhar, vou fazer o que está ao meu alcance, e estou em casa, é estar em casa, conviver com a família, conviver com as pessoas, porque senão a gente só vai reproduzir. Aí, com o isolamento social, aconteceu isso. As pessoas tiveram que se recolher e perceber quem está do lado. Muitas vezes as pessoas mal conversavam entre si. E talvez ainda hoje tenha essa dificuldade porque vem desse padrão, né, de chegar em casa, fazer alguma coisinha, comer e dormir, né, então não dialoga, não conversa, e a gente precisa de falar. Cara, nem todos se comunicam, né, mas quando a gente coloca para fora aquilo que está sentindo, já é uma forma de amenizar. Então é o espaço de trabalho oportunizar isso, né, convidar pessoas para fazer palestras sobre temas, como eu disse antes, educação financeira, saúde mental, inteligência emocional, porque muitas vezes a gente está angustiado por alguma coisa, tem um sentimento de angústia, e essas emoções distorcem a percepção das coisas. E aí sim, a gente vai enxergar as coisas de uma forma errônea, às vezes vai se precipitar, mas ao perceber isso, é uma oportunidade de corrigir, é uma oportunidade de fazer diferente. E, então, o grande objetivo é justamente propiciar isso, a observação do outro e aceitar que o ser humano tem momentos que não estão bem. Mas se ele é acolhido, ele vai reconhecer isso e vai estar grato àquele trabalho, vai conseguir voltar para o trabalho de uma forma saudável e não de forma traumática. Clênio, assim, ó, é bem colocado, né, que as pessoas chegam em casa, tem aquela rotina, aquela rotina diária que já temos, mas temos que tentar mudar, né, um pouco essa mentalidade, né? Também tem aquelas pessoas que também são muito negativas, que a palestra é perca de tempo, né? Enfim, o meu negócio é trabalhar, enfim, tu já vê que aquela pessoa ela já está precisando de uma ajuda porque ela também já está negativa, né? Ela não consegue achar uma solução, né? Ela já tem aquela rotina montada e não consegue mais sair dela. A gente vê também no serviço psicológico uma certa resistência, talvez, por uma cultura imposta ao longo do tempo de que quem procura psicólogo, enfim, é louco, eu não vou procurar um psicólogo, você é para maluco, né? Então, como a gente auxiliar a desmistificar? Claro, essas lives, tudo isso que vem sendo posto do tempo para cá, está vendo o trabalho fundamental do psicólogo, mas mesmo assim o óbvio tem que ser dito, né? Então, em que momentos eu procuro, eu auxilio, digo, olha, meu amigo, eu quero o teu bem, eu acho que tu tem que precisar procurar um psicólogo, né, para o ser ouvido, etc. Como fazer isso, Clênio? Ou em que momentos a gente precisa, olha, eu acho que agora precisa, né, de uma escuta diferente. Sim, como tu disse antes, né, às vezes as palestras, essas coisas, elas são vistas só como uma exigência, porque tem lá que cumprir um padrão, né, normativo e dar conta disso. Então fazem lá uma palestra de vez em quando para cumprir um script, mas não com o objetivo de orientar, de informar, de dar ferramentas para o colaborador e para o funcionário reconhecer quando não está bem, reconhecer quando precisa de apoio. Então é um trabalho mútuo, né, de cada um olhar para si, perceber aquilo que não está bem, e se a pessoa tem mais intimidade, né, tem mais intimidade com o outro, é elencar isso, como você bem coloca. Estou te percebendo diferente, está acontecendo alguma coisa, de repente uma orientação psicológica ajuda, porque eu acho que aos poucos nós temos desconstruindo essa visão. A psicologia é um trabalho muito delicado, né, de lidar com as emoções do outro. E eu acredito que quando tu está num processo terapêutico, tu está justamente buscando se melhorar. Né? Então, assim, o que é loucura? Né? O que as pessoas definem por loucura? Muitas vezes a gente precisa se adaptar à nossa realidade, se adaptar ao tempo, né? E tudo isso exige o quê? Exige escuta, paciência, dar um passo de cada vez. Então, é poder reconhecer esses instrumentos que as instituições podem dar, esses cursos de formação, é investir no sujeito. Porque se tu investe, tu vai sentir que ele vai produzir melhor. Mas se tu julga, se tu pune, se tu condena, aí a pessoa também vai entrar nesse ciclo vicioso, né, de críticas, de achar que não é capaz, de não reconhecer o seu potencial. A gente vê muito, né, eu percebo muito essa questão
que é latente em todo ser humano, né? Todos nós, em algum momento, temos os nossos altos e baixos. Mas como cada um lida, né, é poder buscar isso, é buscar instrumentos, né, através da psicologia, as políticas públicas também, porque muitas vezes as pessoas entendem, mas psicologia é uma coisa cara, é para quem pode pagar. A psicologia é para todas e todos, né? A gente tem os CAPs, que estão em Centros de Atenção Psicossocial, tem as profissionais nos próprios CRAS que podem encaminhar essas demandas, e numa instituição, numa empresa que tem o trabalho da psicologia, mas uma psicologia mais organizacional, também estar atento a isso. Mas o que eu percebo, é que muitas vezes as empresas também não olham o trabalho da psicologia da mesma forma. Tá lá para fazer seleção, mas aí muitas vezes o psicólogo se empenha em ter um trabalho, uma dinâmica, e nós, na hora de contratar, acaba, parece que, desmerecendo aquele trabalho, né? Então, é poder valorizar primeiro a psicologia como uma profissão, como uma ciência, como algo que está aí para facilitar a vida do ser humano, para dar ferramentas para cada um lidar melhor com as suas angústias, seja no trabalho, seja em casa. Então, é justamente isso, é perceber que nós estamos aqui para aprender a lidar um com o outro, lidar com nós mesmos, e a psicologia ela oferece essas ferramentas. Então, é uma coisa saudável quando tu dá esse passo de reconhecer que precisa de apoio emocional. E daí tem essas questões, como eu disse, as políticas públicas também têm que dar conta disso. Se isso é um ser humano que tem as suas necessidades básicas supridas, né, a questão de moradia, de alimentação, né, a educação, tudo isso vai fazendo com que a pessoa busque pelo seu progresso. E aí, como eu disse antes, né, essa comparação que eu fiz auxiliar de limpeza e neurocirurgião, claro que existe remuneração diferente, mas é exorbitante muitas vezes as pessoas achar que por o trabalho a formação é menor, mas o empenho é tanto quanto. E hoje a gente está vendo. Hoje a gente está vendo também, né, Clênio, assim, que nem quando tu fala produzir mais, até para o pessoal que está nos assistindo e vai nos assistir, não é só produzir o sentido de produzir um bem, mas às vezes a pessoa na recepção, né, que está dando aquela informação, ela está produzindo, né, está produzindo também tanto quanto a quem está produzindo um vidro de álcool gel, ou está fazendo uma limpeza, ou está construindo um prédio. Quer dizer, está produzindo. Se ela estiver bem, a gente vê hoje muita reclamação, né, dos profissionais de bancos e outros que estão sobrecarregados, porque hoje virou tudo online, né, o pessoal de telecomunicações. Então, eles produzem coisas que não são tangíveis, a gente não enxerga, né? Mas o estrago que eles fazem para as pessoas pelo mau atendimento, né, ou essa briga, essas discussões que acontecem às vezes também no trânsito, né, produzem coisas que às vezes levam até a fatalidade, né, em algumas situações. Sim. Tem um grande pesquisador que é o Christophe Dejours, que ele fala muito da questão do trabalho, né, e esse sofrimento que gera o ambiente de trabalho. Muitas vezes nessas relações de desconforto, de mal-estar, de suicídio também no espaço de trabalho. Então, imagine alguém que vai cometer suicídio onde trabalha, é muito simbólico, né? Muito forte isso. E a gente sabe que tem aumentado esses índices de sofrimento, de depressão, dessa coisa, dessa angústia também, do desejo e dívida, sabe? Então, a gente vive num sistema é complexo, né? Porque nós queremos consumir, temos que trabalhar, temos que produzir, isso gera sofrimento, mas aí fica só esse ciclo vicioso, né? De sofrimento, trabalho e consumo. Então, eu não estou bem emocionalmente, eu preciso consumir, eu me endivido, aí essa dívida me gera angústia, vai tendo aquela bola de neve que eu não consigo, né? Que o ser humano não consegue se organizar. E aí isso se espalha em todas as relações, né? Em casa, na família. Então, a gente vê que o índice de violência doméstica também aumentou, e eu sempre oriento as pessoas que a gente tem uma cultura, um ditado que diz que em brigas de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas em brigas de marido e mulher, a lei, né? A justiça está ali para isso. Então, se eu vejo uma vizinha, uma criança, um adolescente, um idoso sofrendo um tipo de violência, eu tenho que denunciar, porque a dor do outro também é minha. E muitas vezes a gente, não, mas não é comigo, o que eu vou fazer? Ou seja, nós precisamos começar a mudar esses pequenos hábitos do dia a dia, né? E quando fala no ambiente de trabalho, a gente pensa nossa primeira instituição social é a família, né? O ambiente familiar, o ambiente escolar, o ambiente de trabalho, né? O ambiente social,
o meio ambiente, né, a questão da educação também nas próprias empresas, da separação de lixo, de orientar os funcionários a fazer isso, mas muitas vezes são coisas que é dita como, é uma besteira, né, é só para ter o politicamente correto, mas não é uma questão de politicamente correto, é uma questão de ética social, de respeito ao outro, respeito ao ser humano, porque às vezes eu até, em tom de brincadeira, eu digo, as pessoas vão esperar disputar um copo de água a soco para perceber a importância de cuidar do nosso meio ambiente, da importância, porque tudo isso reflete, né? Então a gente vê que talvez esse momento de pandemia, de vírus, é uma resposta, né, ao universo de, bom, vocês não estão cuidando bem né, da Terra, então vocês vão ter que agora aprender a se adaptar também a isso, até para ter um ajuste, né? Então, isso começa no nosso pequeno universo, que é no nosso dia a dia. E como o ambiente de trabalho faz parte dessa relação, é romper esses padrões. Porque senão a gente sempre vai estar patologizando o funcionário, ou patologizando o sistema. É culpa do sistema, é culpa da política, é culpa disso, é culpa daquilo. Mas não é uma questão de não existe culpados, né? Todos nós temos que assumir as responsabilidades que são nos atribuídas. Seja lá, como tu disse, receber as pessoas ou fazer uma neurocirurgia, seja qual for o teu papel, quando tu desempenha com excelência e com prazer, tu vai ter resultados positivos. E as empresas, elas trabalham muitas vezes numa lógica do modismo, né? Tu vai lá, produz, trabalha, né? Não abre a boca, não opina. É isso, é mais um número. Mas mesmo na área social, né? Às vezes eu questiono assim, a questão da meta, né? O ser humano não é um número, né? Não é uma condição. Então, a gente tem que pensar vários pequenos detalhes do dia a dia, mas isso começa propondo essa discussão, né, de como tá lá em casa, como tá na empresa, mas como o sofrimento do trabalho repercute no todo, né, então a gente precisa começar dando essas pequenas sutilezas, mas colocar em prática no nosso dia a dia. É sair do plano de discurso e ir para o plano de ação. Né? Dar as ferramentas, mas dar possibilidades do sujeito utilizar essas ferramentas. Claro, claro. Tem a Jaqueline de Melo Ferreira, diz: parabéns, Clênio, estou adorando ouvir você. Tem a Neuza Campos, verdade, quem vê cara não vê coração, é caráter. Tem a Marisete Reis, um assunto bem interessante. Tem a Daiane Ramos Borges, muito importante refletir sobre esse assunto. Os ambientes de trabalho podem adoecer e, conforme os valores do capitalismo, eles têm realmente tudo para adoecer os trabalhadores. Enfim, a gente está quase chegando para o final dessa live, né, querido? É sempre muito importante escutar você, uma pessoa que tem um grande conhecimento, uma grande experiência, né? Já transitou em vários espaços de trabalho, diferentes ramos, tem dicas que, com certeza, eu e muitas pessoas que vão ver essa live aí vão tirar muito proveito, né? E como faz para te acessar, né? Como funciona o teu trabalho nessa época também de pandemia? Como funciona o serviço, né? Psicológico hoje? É presencial? É online? Todos nós tivemos que nos adaptar, né? Então, tem atendimento online, tem atendimento presencial, mantendo os cuidados necessários. Então, a gente vai... cada dia é único, né? Cada semana tem essas mudanças, mas o grande objetivo é que as pessoas possam entender a necessidade desse apoio emocional em algum momento da vida, né? Então, como tu disse, citou antes, não é uma questão de loucura, de corpo mole, de não querer trabalhar. É uma questão de olhar para si, de buscar esse autocuidado. E a psicologia é justamente isso, é reconhecer as suas dificuldades, que não é feio tu chegar para uma pessoa e dizer, olha, eu não estou me sentindo bem por tal e tal motivo. Só que muitas vezes a gente tem instituições que querem funcionários mudos, produzam e vão embora. Então, nós temos que perceber isso. E, atualmente, né, o atendimento clínico tem o presencial, tem o online, tem diversos profissionais, né, que se colocam à disposição, muitas vezes, para fazer um atendimento social, entendendo que existe vai se readaptando, né? Então, todos nós estamos num processo de adaptação, seja na nossa profissão, seja em casa, seja no trabalho, mas é importante, né, buscar esse acesso, buscar orientação. Eu tenho tido a oportunidade de conversar, né, em outros espaços, mesmo que online, mas o grande objetivo é isso, né, buscar mais informações e passar informações para aqueles que muitas vezes não têm acesso. Clênio,
é um pouco essa, né? Que nem todos têm acesso. Então, é ir lá naquela comunidade, naquela casa, que de repente percebe que tem um problema, é incentivar as pessoas a buscar apoio. Então, é um trabalho coletivo, né? E nós somos seres sociais. Se a gente não conseguir e não começar agora, né, valorizar a nossa história, perceber quem faz parte da nossa vida, seja no trabalho, né? Atualmente eu trabalho com idosos, então eu acho fundamental que a gente valorize, né, esses idosos, que a gente perceba que se hoje nós estamos aqui tendo acesso a tudo isso, eles construíram a nossa história. Então, independente se foram bons pais, não foram boas pessoas, é valorizar só o fato de ter dado a vida, o fato de estar aí com nós no nosso dia a dia. Então, agora que a gente fica em isolamento social, quem convive com os mais velhos, é poder ter espaços de conversa, rodas de conversa, ouvir as suas histórias. Quanto mais a gente escuta a história, né, dos nossos pais, dos nossos avós, melhor a gente conhece a nós mesmos. Aí percebe, então eu passo por isso porque aconteceu tal coisa na minha vida. Então vai trazendo à tona coisas de ti que te ajudam a se melhorar enquanto sujeito. Então, esse é o grande objetivo da psicologia, né? Acolher e ajudar a pessoa a ter uma autonomia, seja emocional, seja com a família, seja no trabalho. E, com certeza, esses pequenos passos, que é um passo de cada vez, né? Vão fazendo a diferença até que mude, né, a realidade. Que nem Clênio, assim, para encerrar a nossa temática, mas é importante te escutar e ver a tua reflexão sobre, que a gente vê hoje nos espaços de trabalho, muitos trabalhadores que ganharam o cargo de chefia, né? O chefe, é o coordenador, é o gerente, é o supervisor, enfim, cada lugar tem uma denominação, mas é o responsável por aquela equipe. E aí também tem uma frase que às vezes a gente escuta muito, que o maior opressor é aquele que foi oprimido. Então, quando ele era trabalhador, mas ele não era o chefe, ele era o que recebia a ordem de cima, digamos assim, ele não deixava ir no banheiro. Aí agora o cara virou chefe, ele deixa no banheiro, mas ele castiga uma outra coisa. E na cabeça dele, ele está sendo melhor do que foi com ele, mas na realidade ele está reproduzindo a mesma opressão que fizeram com ele. Por isso que tem aquela frase, né, que o maior opressor é aquele que foi oprimido. Até porque as pessoas que estão pegando o cargo de chefia tomaram cuidado para não fazer os mesmos erros que o outro chefe fez com ele, né? É a reprodução. Sim, a reprodução. A gente vê isso desde a nossa história. A gente lembra, se a gente for pensar, né, assim, essa questão de que muitas vezes as pessoas sofrem algo, né, um tipo de violência e depois se reproduz, porque justamente vem dessa lógica, porque acha que é esse o papel que tem que desempenhar. Então, é desconstruir esse papel, é entender que todos somos colaboradores, todos precisamos um do outro numa instituição. E se tu trata o outro com hostilidade, com agressividade, o que tu vai esperar, né? Então, isso gera angústia, sofrimento, repercute em casa. Então, é perceber isso, é perceber que quando tu tá conversando com uma outra pessoa, tá falando com outro ser humano. E se aquilo te machucava enquanto um funcionário, né, enquanto mais um ali, também vai machucar o outro. Então, é ter esse olhar de empatia. E perceber isso é uma coisa muito sutil, né? É entender que tu tá falando com um ser humano, tá falando com um outro ser humano. É simplesmente isso, é entender a condição humana do outro. Independente do seu cargo, independente da sua posição social, todos nós somos humanos, temos demandas de sofrimento, de alegria, de angústia, de depressão, mas estamos aqui para colaborar um com os outros. E não nessa lógica de competição, de violência, tem que mandar, tem que obedecer, porque às vezes o chicote ele só mudou de nome, né? Mas continua ali no sentido de punição, de agressão verbal, ameaça de tirar, sair do trabalho, as pessoas usam isso, né? Tu vai ver, vai ser demitido. E aí isso gera uma fantasia coletiva. Então, tudo isso são pequenas nuances que, se a instituição, a equipe diretiva, a equipe de trabalho consegue se comunicar melhor, vai sim ter divergências, mas não vai gerar tanto sofrimento como tem acontecido. Então, é se permitir mudar esse olhar e perceber que, sim, nós somos capazes de criar um espaço de trabalho saudável, né? Vai ter discussões, vão ter problemas, mas isso faz parte da condição humana. Mas é não levar aquilo para o seu pessoal, não entender que, de repente, tudo repercute na sua vida íntima. Mas no ambiente de trabalho é entender, bom, enquanto profissional, tem coisas que eu vou ouvir, que vão ser legais, tem coisas que eu vou ouvir que não serão muito boas, mas se é para eu aprender, para eu me melhorar, então que bom que veio até mim. Então é justamente isso, é perceber que, independente se tu é
né, gerente ou simplesmente qualquer função que tu assuma, tu é um ser humano. E essa condição humana é que nos liga, é que nos vincula nessa existência. E se a gente não enxergar dessa forma, nós só vamos continuar reproduzindo um círculo vicioso que vem desde quando o Brasil foi invadido. É bem isso mesmo. Então, Clênio, quero te agradecer muito aí por essa live, por essa reflexão. Com certeza não temos que fazer outras com outras temáticas, né? Porque tem muito assunto, né? Hoje temos muitos gestores que a gente percebe que não estão preparados para assumir aquele cargo, porque o lado psíquico deles, às vezes, está um pouco desequilibrado, não conseguem dar muito com pressão, né? Todo mundo hoje quer ganhar mais, mas o ganhar mais exige mais, né? E aí, justamente, ter esse equilíbrio que tu salienta em toda a live, do lado humano, né? De analisar, de ver, de levantar os problemas, que nem todos serão resolvidos, mas eles precisam ser colocados, vai fazer toda a diferença. E a gente vê, então, muitas equipes aí que têm muita dificuldade nisso e que, através do que eles fazem no ambiente de trabalho, esse trabalhador acaba refletindo na sua casa, em todos os seus espaços, e em alguns casos, como a gente até salientou aqui, até levar à morte, ao suicídio, né? Acho que trancou a live ali com o Clênio. Ver se ele volta aí com a live, senão a gente tem que... Eu acho que caiu a live do Clênio. Tá de volta. Voltamos. Então, se quiser para as tuas considerações finais, Clênio, a gente está encerrando a nossa live aí. Te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade. Então, eu também agradeço as pessoas, né, que estão nos ouvindo, e que isso seja uma reflexão que a gente possa levar no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala em diálogo, em casa, com a família, qualquer espaço, não é criar disso um monstro, né? Dizer, vamos todos sentar e ter uma conversa séria. É no nosso dia a dia, é levar a informação para o outro, é se permitir, né, conversar, tá lá lavando uma louça, fazendo alguma coisinha, trazer dados, elementos que vai ajudar o outro a se sentir bem. Então, né, me coloco à disposição, quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas, estou sempre disponível quando possível, né? Eu também tenho uma carga horária de trabalho, tenho outras atividades, mas fico à disposição, né? Mais uma vez agradeço a oportunidade e que a gente possa fazer do nosso dia a dia o melhor que a gente consegue, assim, né? Aproveitar as oportunidades, mesmo na dificuldade, a enxergar o que cada um pode aprender com isso, porque a vida é um processo de aprendizado constante, né? Então, cada um possa ter feito boas reflexões e passar isso adiante, que isso que é o grande objetivo, né, do nosso trabalho. Muito obrigado, Clênio. Então, essa live aí pelo Facebook, logo na sequência será baixada e mais à tarde já vai estar disponível, então, no YouTube e logo na sequência no nosso app. Um grande abraço e muito obrigado, Clênio. Obrigado.